Bem-vindo a este Floripa em Foco especial para conhecermos um pouco da AENFLO. Para saber o que é a AENFLO, vamos conversar com o seu presidente, o empresário e administrador, Marcos Souza. Bem-vindo, Marcos, é um prazer recebê-lo. Prazer é todo nosso. Muito bem. Florianopolitano, catarinense? Catarinense. Catarinense. Nascido no sul do estado, em Laguna, mas desde criança, vivendo aqui na Grande Florianópolis, mais especificamente em São José. Isso, e não pretende sair tão Aqui... Tão cedo e nunca? Aqui construí os meus negócios, né? Aqui eu estudei, construí meus negócios, construí minha família, meus filhos nasceram aqui. E por mais que a gente tenha tentações para sair dessa região, o amor pela Grande Florianópolis, por essa região é muito grande e não pretendo sair daqui. É um local maravilhoso, né? Aqui a gente tem de tudo que a gente precisa, né? Precisamos avançar em muita coisa? Precisamos, mas é uma região abençoada. E vai avançar mais agora com a região metropolitana de Florianópolis. Como é que é? A região metropolitana de Florianópolis, que vai ter o nome? Foi criado recentemente por lei a superintendência que vai administrar a região metropolitana, composta inicialmente por 9 municípios. 9 municípios. Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Santa Maria da Imperatriz, Águas Mornas, Antônio Carlos e Governador Celso Ramos. É isso? É isso. Rancho Queimado, essa região angelina já não pega. Inicialmente, nós estamos trabalhando com uma região menor, até a proposta nossa era trabalhar com 5 municípios, para facilitar a gestão. A Assembleia entendeu, em negociação com o Governo do Estado, estender para 9, sem nenhum problema. Fica um pouco mais complexo de administrar, porque daí você tem que lidar com interesses de 9 prefeitos, 9 câmaras municipais. Tem muito mais fatores, né? Mas é isso que está imposto, é esse o desafio, e certamente esse contexto vai propiciar uma visão de futuro muito melhor para a região metropolitana. Assim nós entendemos. Em que sentido, Marcos? Certamente 2015 será um ano de consolidação desse projeto, que falta agora regulamentar e colocar em prática, né? Reunir esse pessoal para ver o que tem de projeto, trabalhar isso, e nós devemos ter bons resultados em mobilidade urbana, saneamento e resíduos, gestão da segurança, provavelmente a partir do final de 2015, que sai início de 2016. Iluminação pública, malha viária, isso aí tudo. Tudo pode ser discutido, porque nós temos hoje inúmeros problemas em comum. A própria AENFLO, quando foi criada, ela foi criada enquanto Distrito Industrial de São José. Distrito Industrial? E chamava AEDES. Mas como ela já entrou na briga pela BR-101, e veja que lá se vão quase 30 anos, um pouco mais de 30 anos, nós fizemos 30 anos agora no meio do ano. Pois é, 30 anos, que maravilha, hein? 30 anos de luta. E essa luta pela BR-101, ela acabou se estendendo para outras questões já regionais. Por isso que pouco tempo depois ela virou Associação Empresarial da Região Metropolitana. Então, apesar de nós termos aí hoje um trabalho muito forte com a FACISC, que é a federação, e temos uma base em São José, hoje nós discutimos problemas comuns de toda a região metropolitana. E agora, com essa consolidação legal, nós vamos poder avançar muito mais. E que problemas são mais urgentes aí na região metropolitana, assim, para serem saneados? Quais são as bandeiras agora da AENFLO? Nós temos muitos desafios. Nós temos a gestão pública, além de lenta e burocrática, ela deixou muito a desejar nas últimas décadas. Então são muitos desafios pela frente. Mas eu diria a você que os principais pontos hoje, o que a população mais sente, o que a classe empresarial sente, mobilidade urbana, isso é uma discussão contínua. Né, que uma discussão lenta, vamos dizer assim, né? Que é resultado de falta de planejamento do governo, falta de planejamento do poder público. A segurança pública está sempre em voga, a gente infelizmente tem avançado pouco em soluções efetivas para a segurança pública. E aí os temas
que nós já conhecemos do dia a dia, que são desafiadores, que é saúde, educação, né? Não se constrói um país, não se muda a realidade de um país sem educação. Certo. Então esses serão desafios aí certamente perenes. E esses atos, vamos dizer, terroristas, né, que a gente viu aí no período pré-eleitoral, chegou a acontecer na região base da Enflo, ali em São José, nesses municípios circunvizinhos? Chegou a acontecer. E note você, o telespectador, que é recorrente. A nossa preocupação é que essas ações estão virando calendário. Então, o que nós temos cobrado do governo do Estado e das forças de segurança é que não só abafem o problema, o foco do problema e ajam com energia, mas principalmente com planejamento, para que não volte a acontecer. Então é preciso rever o processo de inteligência, é preciso rever o processo prisional. Nós precisamos, agora quem sabe, o próximo governo, seja ele quem for, que possa, do governo federal, que possa iniciar um trabalho de revisão, de reformas que nós precisamos. E quando a gente fala de segurança pública, nós precisamos de uma reforma no Código Penal, por exemplo. No Código Penal. Isso é preciso rever. É preciso rever o modelo de gestão do sistema prisional. É preciso investir mais maciçamente na estrutura de segurança pública, tanto Polícia Federal quanto Polícia Militar. Nós temos hoje em São José um contingente menor do que nós tínhamos há 10 anos atrás. Menor? Menor. Agora recebemos em junho um reforço de 60 policiais de uma turma nova. Esses policiais foram colocados para fazer rondas a pé por vários bairros de São José. Você precisa ver como isso já mudou a realidade da segurança. Com 60 policiais. E São José é grande, né? A população já sentiu, o comerciante já sentiu. Como se faz isso? Investindo. Claro que segurança pública, se nós formos falar a médio e longo prazo, ela passa por muitas outras questões, principalmente pelos direitos básicos constitucionais. Saúde, educação, que nós vimos falando agora há pouco. Que não leve o cidadão a ser violento, né? Mas a curto prazo, para enfrentar essa contingência que nós temos, não tem outro jeito, é polícia na rua, é ação ostensiva, é mudança no Código Penal, é agilidade nos processos, é mudança da administração prisional. E aí nós vamos ter uma perspectiva de melhora. E a Enflo está engajada numa campanha pelo voto, né? Pelo voto consciente, já que estamos em processo eleitoral. Essa campanha está ainda vigente? Como é que ela funciona? Ela está vigente, ela tinha um grande foco, não só no voto consciente, mas no voto local, para deputado estadual, para deputado federal, quer dizer, privilegiando, procurando buscar candidatos da região. Né? E nós acabamos fazendo 5 deputados federais, deputados estaduais aqui da região e dois federais, 5 estaduais e 2 federais. Né? Isso é bom para a região, é bom para a representatividade, é bom para a gente ter. Um deles, inclusive, é de São José. Tive uma reunião com ele ontem. Pode citar o nome, quem é ele? E disse, o Mário Marcondes, e disse a ele que da alegria de nós termos um representante, eu não vou entrar no mérito da questão do partido ou da pessoa, não é esse o foco, porque a entidade ela é apartidária. O que interessa para a entidade enquanto representante da classe empresarial é que agora nós passamos a ter um representante de São José ocupando uma cadeira na Assembleia Legislativa. Ou seja, ele é o nosso elo com o Legislativo. Nós não tínhamos. Isso é importante para que a gente possa discutir mais amplamente os assuntos, ficar mais por dentro do que acontece, porque não só nós, enquanto entidades empresariais, mas o cidadão que nos assiste, ele precisa participar mais. Ele precisa interagir mais, ele precisa entender o poder que ele tem, porque só assim a gente vai mudar o país. Só assim a gente pode ter uma perspectiva de futuro. Talvez nós não alcancemos isso, mas nós vamos deixar um legado para os nossos filhos e para os nossos netos. Sempre uma construção, né? Com Sempre certeza. uma construção. É uma plantação. Processo contínuo, né? Contínua, como falou, e como falou o padre Hilário aqui também no Floripa em Foco, né? Se nós não votarmos, não participarmos da política, sermos governados pelos maus políticos, né? E como é que a Enflo botou em prática essa campanha Nosso Voto Não Tem Força? Através de palestras, panfletagem, como é que foi esse processo? O nosso voto tem força, ele já está na segunda edição, já está na segunda edição.
Nós utilizamos nesse período todos os nossos meios de comunicação para divulgar a campanha, para conscientizar o cidadão. Ela esteve permanente nos nossos eventos. Nós capacitamos hoje mais de 12 mil pessoas ano. Olha, 12 mil pessoas. Inúmeros cursos, inúmeros workshops, palestras, treinamentos. Hoje a Enflo, ela congrega um universo de mais de 4 mil empresas associadas. Em São José? Na Grande Florianópolis. 4 mil empresas. 4 mil empresas associadas. Fechamos esse número agora há poucas semanas. E nesse universo nós temos uma conta de pessoas ligadas direta e indiretamente, em torno de 60 a 70 mil pessoas, entre empresários, colaboradores, os familiares dos colaboradores que utilizam o serviço da entidade, seja de saúde, seja de treinamento, seja de cursos e palestras, enfim. Então é uma entidade muito ativa, né, nessa negociação com os poderes públicos, sempre no intuito de colaborar. Nós não temos nenhum vínculo com nenhuma entidade pública, nós não recebemos dinheiro público, o nosso recurso ele é 100% privado, oriundo dos nossos serviços. Desses 4 mil filiados. 4 mil filiados. Que, diga-se de passagem, uma característica interessante até para o telespectador, uma informação interessante, é que nós cobramos um valor, uma taxa associativa igual para os 4 mil associados. Não interessa se a empresa é grande ou pequena, porque o principal recurso que a entidade tem para trabalhar não vem de mensalidade. Como é que vem dos serviços que ela presta aos associados. Que serviços presta? Que por trabalhar em conjunto consegue um custo menor. Os próprios treinamentos, os cursos, os serviços de saúde. Hoje as empresas elas têm um custo menor para estar no serviço de saúde, Marcos? Plano de saúde. Plano de saúde. Nós temos várias alternativas, desde convênios, com plano com a Unimed, plano com a Gemed. Nós temos serviços de registro industrial, nós temos serviços de certificado digital, nós temos serviços... ISO, buscar aquela certificação ISO. Parcerias para isso, parcerias para ensino, não só dentro da entidade, mas fora com instituições de ensino. Então são inúmeros, é um leque muito grande de serviços, de produtos e serviços, que nos permite ter essa receita para trabalhar em prol, não só da classe empresarial, mas da sociedade. Isso é importante registrar. E qualquer cidadão pode participar desses cursos ou é só para quem para as empresas filiadas à Enflo? Ela é uma entidade sem fins lucrativos e aberta à sociedade. Qualquer cidadão? Qualquer cidadão. Óbvio que os associados eles têm um diferencial para participar conosco, mas nós estamos abertos, principalmente para receber críticas, sugestões. A gente interage muito com os líderes de bairro, a gente interage muito com a Câmara Municipal. Esse é o nosso papel, integrar essa região metropolitana e trabalhar para que a gente tenha uma sociedade cada vez melhor. Muito bem, senhor Marcos Souza, administrador, empresário e presidente da AENFLO, que é a Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis. E vamos a um breve intervalo e na volta explicar o que é essa fusão que aconteceu entre a AENFLO e a CDL. CDL é a Câmara de Dirigentes Lojistas de São José. Perfeito, no caso, né? Perfeito. Daqui a pouco, depois do intervalo, aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Da cidade de Soledade. Ser um policial. Ver meus netos terminarem de crescer. Certo. Na certo. Eles são completamente diferentes, mas têm algo em comum. Precisam da sua ajuda. Faça sua doação mensal a partir de R$10 com débito nas contas de luz e telefone ou carnê. Ligue 0800 48 0060. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br.
Floripa em Foco Especial falando sobre a Enflo CDL com o presidente Marcos Souza, que é administrador e empresário aqui no município de São José. É do sul do estado de Santa Catarina, mas adotamos, né, essa belíssima região aqui para viver. E a gente já agradece a presença do seu assessor de comunicação e marketing, né, que é o Adriano, e que chamou a atenção para a questão da região metropolitana, que são 9 municípios, incluindo São Pedro de Alcântara, né? Eu não havia citado. Eu havia ouvido falar em 11 municípios, mas resolveram enxugar um pouco. Chegou a se discutir essa amplitude, mas a princípio são 9. À medida que esse projeto andar, não impede que outros municípios se agreguem, assim como não impede que outros municípios se agreguem a projetos específicos no modelo de consórcio. Então, para citar um exemplo prático, se nós formos falar de resíduos sólidos, sim, e for interessante, por exemplo, que a Angelina entre, não tem problema. Ela pode entrar especificamente nesse projeto em regime de consórcio. Então, o fato de nós termos sugerido 5 municípios não era para excluir os demais, de forma alguma. Era só para facilitar o início do processo, já que essa será a primeira, agora, efetivamente, a primeira região metropolitana do estado de Santa Catarina. Olha só, e tem que ser constituída por lei na Assembleia Legislativa. Isso, já foi constituída e já foi sancionada. E em 2015 ela deve já estar... Deve começar a operar. E, quem sabe em 2016 surtir os primeiros efeitos. E você chamou a atenção uma questão muito interessante, que é os resíduos sólidos, né, a coleta de lixo. Recentemente, a Associação Catarinense de Engenheiros fez um seminário muito interessante para falar de novas tecnologias para o aproveitamento do lodo que sai das estações de tratamento. Isso aí tem que ter, quanto maior a estrutura, quanto mais municípios estiverem envolvidos, mais vai baratear o curso, né? E eu queria chamar a atenção para a questão da alça viária, que pode desafogar a BR-101 aí. Isso é uma bandeira também em que a Enflo participou com bastante força, não? Essa é uma bandeira, eu diria a você que essa não é uma bandeira a principal bandeira. Não é uma bandeira que ela participou, é uma bandeira que ela levantou. Olha. Porque em 2009 esse assunto ele estava praticamente adormecido. E nós lideramos esse processo. Eu, na época, era vice-presidente da entidade, o nosso presidente Tito Alfredo Schmidt abraçou essa bandeira, nós levantamos essa bandeira, fizemos as primeiras discussões, as primeiras reivindicações. Em seguida, houve esse interesse, essa negociação com o CONDES, que é o Conselho da Região Metropolitana, sim, que envolve hoje 40 entidades, e a Enflo entendeu que seria o fórum ideal. Então, ela continuou participando ativamente do processo, tanto que esse que vos fala hoje é o presidente do CONDES, representando a Enflo. Olha, parabéns. E nós, de lá para cá, só ampliamos esse trabalho e conseguimos trazer para o nosso lado outras forças, né? Como o deputado federal Espirendeu a mim, que abraçou a causa, e outros líderes, para citar um, e outros líderes que nos acompanharam nesse processo. E vai sair a alça, Marcos? Eu diria a você que nós tivemos uma vitória. Nós conseguimos fazer com que as obras iniciassem. Agora, cumprir o cronograma, terminar a obra, é um grande desafio. A gente já viu a novela da 101 aí, né, para saber como é que são os Nós temos algumas barreiras. Recentemente a FUNAI pediu novas audiências públicas para o trecho norte, que envolve Biguaçu. O trecho de São José ainda tem indenizações, negociações pendentes. O trecho sul, então, ele é o mais problemático quando se fala em indenizações. Então nós acreditamos que a obra sai, ela vai ficar pronta. Mas dentro do prazo de 3 anos é praticamente inviável. 3 anos é o prazo? Esse é o prazo oficial que foi dado, mas nós estamos fazendo uma previsão mais realista, para não dizer pessimista, de 5 a 6 anos. 5 a 6 anos. E aonde que começaria e terminaria a alça? Ela começa lá no lugarzinho chamado Rio Inferninho, o pessoal conhece como Rio Inferninho, lá em Biguaçu, e vai terminar, não está bem definido ainda, mas é para terminar próximo do antigo pedágio da Palhoça. Antigo pedágio da Palhoça. O que foi desativado. É para terminar ali. Isso vai desafogar consideravelmente o trânsito? Consideravelmente. Ele não vai resolver o problema de mobilidade, mas ele vai tirar desse trecho
Hoje pesado. é em torno de 30 mil veículos dia. Principalmente grandes veículos de carga que não precisam vir a Florianópolis, passam por fora, tanto no sentido norte-sul quanto no sentido sul-norte. É uma obra vital aí para o desenvolvimento, como outras que devem acompanhar esse processo de mobilidade urbana. Marcos, e você é o presidente do Condes. Isso. Desde quando? Quanto tempo dura o mandato? É um ano. Nós assumimos agora... Um ano é pouco, não é? Nós assumimos agora em 2014... Mas até explico a você e aos telespectadores por que um ano, né? Porque ela é uma entidade composta por várias outras entidades empresariais, de classe, por exemplo, além da Enflo e a CIF de Florianópolis, tem a CIP de Palhoça, a CIBIG de Biguaçu, mas nós temos também a OAB, nós temos a CE. A PM também participa? Participa, quando é convidada participa conosco. Nós temos o próprio CRA, da qual também faço parte. Então, por ela ser muito eclética, a gente vem trabalhando para que cada entidade assuma um ano. Para que a gente possa sempre manter também acesa essa vontade do pessoal de participar e dê também oportunidade para que todas as entidades participem e liderem o processo por um período. Eu tenho dito que nós, enquanto empresários, enquanto líderes empresariais, nós temos que dar exemplo à classe política de desapego ao poder. Nós temos que entrar na entidade, fazer o nosso trabalho por aquele período e passar para que outro continue o trabalho, faça da forma dele e quem sabe em breve a gente possa ver isso com mais efetividade no meio político. Menos desapego ao poder, menos planejamento de poder e mais planejamento de Estado, mais planejamento de governo, para que se possa pensar a médio e longo prazo. Certo, que tenhamos um projeto de nação, não um projeto de gestão. Né? Exatamente. Enfim, mas a Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis, a Enflo, agora se fundiu, dá para usar a palavra, com a CDL. Como é que foi essa fusão e para quê? Nós completamos agora 30 anos de Enflo. Em 2014? 2014. E a CDL de São José completou 15 anos. A CDL de São José ela foi criada à parte da Enflo, mas pelas características do município e pela união que a classe empresarial já tinha naquela época, se resolveu que as duas entidades, apesar de serem entidades ligadas a federações diferentes e com propósitos técnicos diferentes, mas sociais, políticos, econômicos muito semelhantes, elas trabalham na mesma estrutura. Então elas estão no mesmo prédio, apesar de serem CNPJs diferentes, atenderem a federações diferentes, mas elas atendem a mesma classe empresarial. Então hoje elas são presididas pelo mesmo presidente, pela mesma diretoria. Você preside as duas entidades? Presido as duas. E o mesmo conselho. E o grupo que participa, essas 4.000 empresas, elas participam das duas entidades. Como eu disse a você, até por características do município. Florianópolis, por ser maior, por ser a capital, ela já trabalha com as duas entidades separadas. No entanto, são entidades co-irmãs. Lutam pelas mesmas bandeiras, defendem os mesmos propósitos. A gente eu costumo dizer que, usando um termo popular, nós estamos todos, enquanto classe empresarial, no mesmo barco. Sim. Temos que somar esforços. Né? Uma raça só, aliás, num planeta único, né, Marcos? É verdade. A Enflo é ligada à FACISC. Isso. E a CDL é ligada a quem? A FCDL. Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas. E, por consequência, nós temos duas confederações também, que é a CACB pela FACISC e a CNDL pela FCDL. Isso aí vai precisar só um programa para destrinchar essa estrutura. E como é que um empresário pode se filiar à Enflo CDL? Qual que é o processo? O processo é bem simples. Ele acessando o nosso site, ele vai conhecer um pouco da entidade, vai conhecer um pouco dos serviços e basta um e-mail, basta um contato que a nossa assessoria vai até a empresa. O Adriano? O Adriano faz a nossa assessoria de comunicação e marketing. Nós temos hoje lá vários assessores específicos para fazer essa interação com o empresário. Certo. E até para mostrar ao empresário, que é mais importante, o quanto ele pode usufruir de benefícios que a classe que ele participa, que
que ele está junto, criou para a empresa dele. Para capacitar os seus colaboradores, para oferecer benefícios aos seus colaboradores, para fidelizar, porque hoje nós temos um problema grave de mão de obra, então nós precisamos fidelizar, precisamos capacitar, precisamos manter, orientar esse empresário. Nós estamos lá para trabalhar por isso, pela classe empresarial e, volto a dizer, pela sociedade. Muito bem, senhor Marcos. O site da AENFLO CDL é www.aenflo, com M, né? aenflocdl.com.br, para você ter acesso. E a AENFLO CDL também está em colunas periódicas em jornais, está no Facebook, no Twitter e também em programas de rádio. Tem movimento, hein? E nós não temos mais tempo, Marcos. Olha, voou. Um prazer conhecê-lo, conversarmos. Quer aproveitar, deixar uma última mensagem para os nossos telespectadores e internautas para fecharmos? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, dizer de que esse é um trabalho voluntário, feito por esse que vos fala, feito por esse que vos fala, e por hoje 18 diretores e 45 conselheiros, todos voluntários, os únicos que são remunerados são os nossos colaboradores internos. E participe conosco. Essas lutas das entidades, essas bandeiras, elas não são só da classe empresarial, elas são da sociedade, elas são suas. Então é preciso que você participe, que você conheça a entidade. Principalmente se você é empresário e empresária, participe conosco. As portas das entidades estão abertas a todos. Isso é bom dizer, a todos. E esperamos que a gente, com o nosso trabalho, com o trabalho das entidades, a gente consiga construir um futuro aí promissor, desenvolvido, sustentável e cada vez melhor. Muito bem. Grande abraço a você e mais uma vez obrigado pela oportunidade. Obrigado. E qual a sua empresa? Vamos fazer uma propaganda. A minha empresa está lá próximo da entidade, é a Sintel, trabalha com equipamentos de segurança. Sintel, é uma coisa importante. Já é outro programa, né? É outro programa. Obrigado pela presença. Obrigado. E obrigado a você, telespectador internauta, pela audiência, e tem a reapresentação desse bate-papo daqui a pouco a partir das 22 horas, tanto aqui no canal 4 da NET para Florianópolis, quanto pelo www.tvfloripa.org.br. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.